Olá pessoal, sou a professora Aline de Biologia e gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham que o limpa-garrafa, o eucalipto, a goiaba serrana e a cereja do mato têm em comum? Assista o vídeo e você saberá. Pessoal, então respondendo a pergunta do vídeo, o que elas têm em comum seriam que todas elas são da família Myrtaceae. Eu vou falar para vocês um pouco da importância econômica, ecológica, alimentícia e curiosidades, as principais características morfológicas, as principais espécies encontradas do mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Vacaria. Então, essa família das mirtáceas, elas possuem 22 gêneros e possuem 1.000 espécies. Seria a segunda maiores famílias estudadas. Ela pertence à ordem Myrtales e as duas subfamílias Myrtodia, mais encontrada aqui no Brasil, e Leptospermodia, encontrada mais fora do país, geralmente na Austrália. Então vamos falar um pouquinho das características morfológicas dessa família. Começando pelas folhas. As folhas elas têm um aspecto coriáceo, um aspecto mais grosso, mais rústico. As folhas são opostas, geralmente nas famílias aqui do Brasil. Quando os gêneros já não são nativos, elas podem ser alternas. Geralmente no ápice dessas folhas, a gente consegue visualizar que ela é parapinada. O que significa isso? Ela termina sempre em número par. Uma das principais características também que a gente consegue visualizar, ela tem uma nervura marginal coletora. Se você visualizar nessa foto aqui, ó, foi destacado, a nervura dela termina na borda e ela sempre tem esse fechamento, essa curvinha aqui em todo o final da nervura dela. Outra característica muito comum dessa família das mirtáceas seria pontuações translúcidas. Aqui na imagem eu destaquei com esses pontinhos, mas é muito mais fácil você visualizar com a ajuda de uma lupa ou quando você coloca a folha contra a luz, como mostra aqui na foto, ela destaca essas pontuações que existem nas folhas. Uma característica muito importante também dessa família são as flores. Geralmente, ela se caracteriza por uma inflorescência cimosa. O que significa isso? Essa espécie de disposição das flores, um conjunto de flores, ou também você encontra somente a flor individual. Outra característica muito importante é a presença ou não de estípulas. Estípula é essa estrutura pequenininha aqui, destacada na foto, próxima à flor. A coloração das flores geralmente é predominante branca, mas aqui no Brasil a gente encontra também flores vermelhas. Elas podem ser geralmente diclamídeas. O que significa isso? Ela tem a presença de corola e tem a presença de cálice. O cálice seria o conjunto de sépalas e a corola seria o conjunto de pétalas. Geralmente ela está numa disposição actinomorfa. O que seria actinomorfa? Uma disposição radial. Se eu cortar essa flor em vários ângulos diferentes, ela vai ter todos os pedaços os mesmas características, ela não vai ser diferente. Ela é uma flor bissexuada, ou seja, ela possui os dois sexos. E aqui a gente tem as divisões dessa flor: o estigma, o estilete e o ovário. Esse conjunto forma o gineceu ou pistilo. Uma característica muito importante dessa família das mirtáceas é os inúmeros estames. Olha a quantidade de estames que essa flor possui.
Aqui também a gente tem a divisão da antera e do filete, que formam o estame e o androceu. Agora vamos falar um pouquinho das espécies. O Calístimo sp, ele foi um gênero introduzido aqui no Brasil. Tem origem da Austrália e da Oceania. Ele tem um nome comum como limpa-garrafa, porque se você olhar essa foto aqui, ó, ele parece aquele limpador que a gente utiliza na cozinha, muito parecido. Por isso, esse nome comum de limpa-garrafa. Ele tem algumas características diferenciadas. Como eu tinha falado antes, as espécies brasileiras geralmente têm as folhas opostas. O limpa-garrafa não, como ele é uma espécie introduzida, ele tem as folhas alternas. Ele tem o fruto seco, se a gente visualizar aqui na foto, é uma espécie de um coquinho. Ele tem importância aqui no nosso país como planta ornamental, mas uma grande curiosidade, ele também tem essa planta tem a característica dela, eles retiram uma molécula dessa planta para fabricar um herbicida chamado calisto, muito utilizado aqui no nosso país também. Outra espécie muito importante é o eucaliptus. O gênero também foi introduzido da Austrália e da Oceania. O nome comum é eucalipto. Eles têm algumas características diferenciadas também. Quando a planta é jovem, as folhas são opostas. Depois de adultas, elas se tornam alternas. Ele também tem o fruto seco e tem grande importância aqui no nosso país, na fabricação de papel, na fabricação madeireira, na fabricação de carvão, matéria-prima para produtos de limpeza. Quem nunca foi no supermercado e não pegou algum produto que tenha a essência de eucalipto? E até mesmo na indústria farmacêutica, com a fabricação de expectorantes e produtos para resfriado. As principais espécies aqui do Brasil é o eucalipto grandes, o eucalipto citrodora e o eucalipto salina. Vamos falar agora de uma espécie, a Aca salloviana, conhecida como goiaba serrana ou goiaba do mato. Ela está presente aqui no Rio Grande do Sul e também aqui na nossa cidade de Vacaria. Algumas curiosidades dela: as pétalas, o sabor adocicado, comestíveis e os nectários são muito atrativos para os polinizadores. Como eu tinha falado antes, olha aqui na foto, grande presença de estames e as flores também podem ser vermelhas. Ela tem como importância, ela é uma planta frutífera e os estudos para domesticação e produção agronômica. No Chile já existe produção agronômica dela, é plantado para a colheita e para a venda dessa fruta. Já aqui no Brasil, ela ainda é um pouco rústica, não existe tanta a plantação comercial, mas é uma fruta muito boa, bem apreciada. Aqui no caso, outra espécie, Eugenia involucrata. Ele é gênero nativo, é encontrado também no Brasil, na região sul do país e aqui na nossa cidade de Vacaria. O nome comum dela é cereja do Rio Grande ou cereja do mato. Ela também tem importância frutífera e utilizada nos estudos de ciclo da vida da mosca da fruta, Anastrefa fraterculus, que utiliza essa planta como planta hospedeira, enquanto não existe outro tipo de fruta presente nesse período onde a mosca necessita de alimento. Aqui, pessoal, para a gente poder gravar um pouco mais sobre essa família Myrtaceae, eu sugiro a vocês um mapa mental, onde vocês coloquem as características principais das folhas, as características principais das flores, as principais espécies encontradas e a importância econômica de cada espécie dessa família Myrtaceae. Outra sugestão para vocês seria a fabricação
de uma chave de identificação da família das mirtáceas, onde no final dessa chave pode ser utilizados fotos como ilustração. Aqui um exemplo, a presença de folhas translúcidas, presença de nervura marginal coletora e a predominância de coloração branca e muitos estames. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Qualquer coisa é só deixar seu